Olá, alunos da nona série do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje darei continuidade à sequência de atividades 3. Então vamos lá. Aula 1. Fake news. O que é isso? 1. Leia o texto e em seguida responda as questões. Fake news. O que é isso? Fake news é a expressão utilizada para designar, de modo geral, notícias falsas ou boatos que circulam em diversos suportes. É uma prática já existente há um certo tempo, desde o Império Romano. Por exemplo, e se tornou mais complexa com o surgimento dos meios de comunicações em massa que se criaram condições para que esse fenômeno se tornasse uma dimensão fundamental da vida social e política. Com a popularização da internet e, consequentemente, a ampliação do uso em redes sociais, as fake news são produzidas e publicadas de forma acelerada, levando o leitor às falsas informações. Ela tem por objetivo influenciar o posicionamento dos indivíduos a partir da criação de notícias totalmente falsas ou distorção de notícias já existentes, sobre a forma de manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção das pessoas e dessa forma obter vantagem sobre isso. As fake news, conforme os estudiosos, inauguraram a era das pós-verdades. Elas fortalecem a ideia de que a verdade não é mais tão importante como antes, tornando o mundo uma realidade em que apenas acreditar, crer, achar verdadeiro é mais relevante do que o próprio fato. De acordo com Mater Dacona, jornalista e autor do livro Pós-Verdades, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news, a era do pós-verdades corresponde ao momento da história em que os fatos são cada vez mais desvalorizados, enquanto as pessoas e crenças ganham força. Algumas fake news são aparentemente inofensivas e fáceis de ser identificada, por parecer absurdo demais, mas ela tem grande impacto na vida das pessoas. O problema é que as fake news têm forte poder de influenciar emocionalmente as pessoas, fazendo-a acreditar nas informações e, pior, replicarem o conteúdo delas sem reflexão. O que são as fake news? Resposta: as fake news é a expressão utilizada para designar, de modo geral, notícias falsas ou boatos que circulam em diversos suportes. B. Qual o objetivo das fake news? Resposta: as fake news têm por objetivo influenciar o posicionamento dos indivíduos a partir da criação de notícias totalmente falsas ou distorção de notícias já existentes, sob a forma de manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção das pessoas e dessa forma obter vantagem sobre isso. C. Conforme o texto, as fake news surgiram com a invenção da internet? Resposta: as fake news existem desde muito tempo, mas elas se popularizaram com o advento da internet e das redes sociais. D. De acordo com o texto, as fake news inauguraram a era das pós-verdades. O que caracteriza a era das pós-verdades? Resposta: a era das pós-verdades corresponde ao momento da história em que os fatos são cada vez mais desvalorizados, enquanto as paixões e crenças ganham forças. E, na sua opinião, as fake news influenciam as pessoas a tomarem decisões? Então, aí, basicamente, você irá colocar sua opinião sobre se você acha que as fake news ela influencia as pessoas a tomarem as devidas decisões delas, ok? Aula 2. Consequências das fake news. 1. Pesquisa na internet ou em outras fontes duas notícias sobre pessoas que foi ou foram vitimizadas a partir de divulgações de fake news. Para conferir a veracidade da informação, verifique fonte, site da notícia, autoria da notícia, veículo de circulação da notícia, conferência da notícia e outros, site, fontes e datas da notícia. Preencha o quadro a seguir. Notícias, casos, veículo de circulação da notícia 1, veículo de circulação da notícia 2, fake news publicada que motivou o caso. Então aí, notícia e casos. Então aí vocês devem indicar o resumo da notícia. Exemplo: mulher foi linchada em São Paulo ao ser confundida com assaltante. Veículo de circulação da notícia. Então, aí você deve indicar a fonte, por exemplo, revista, jornais ou sites. E um exemplo que eu darei, jornal O Globo. Então, aí o veículo de circulação da notícia 2, novamente você deve indicar as fontes. E exemplo, site da Folha de São Paulo. Fake news publicada que motivou o caso.
Então, aí vocês devem indicar a fake news publicada que motivou a ocorrência dos fatos da primeira coluna. Exemplo: foi publicada notícia duvidosa com autorretrato de uma mulher que estava traficando criança na comunidade. Aula 3. Característica das fake news. 1. Para refletir, notícia A. O coronavírus é fraco e não resiste ao calor. Temperatura de 26 graus ou 27 graus já eliminam. Notícia B. Temperatura mais altas que 30 graus pode reduzir o tempo e permanência do coronavírus no ambiente, mas não são suficientes para eliminá-los imediatamente. Para você, qual a notícia verdadeira? Justifique oralmente sua resposta. Então, aí, basicamente, você vai colocar qual que está mais evidente para você, ok? 2. Leia o texto e em seguida responda as questões. Por que notícias falsas são feitas? Há diversos fatores para a criação de notícias falsas. Algumas delas são a descrença da imprensa e a utilização das fake news como um negócio para atingir objetivos de interesse próprio. Em estudos sobre o motivo pelos quais são feitas fake news, chegou-se aos seguintes resultados. Os motivos podem ser um jornalismo mal feito, paródias, provocações ou intenção de pregar peças, paixão, partidarismo, lucro, influência política e propaganda. Quanto ao lucro, por exemplo, o estudo se refere às notícias falsas terem se tornado um negócio. Aí realmente quem lucre com esses adventos, com ferramentas de propagandas gratuitas e com as manchetes chamadas de isca de cliques. Foi o caso de um brasileiro que chegou a fazer R$ 100.000 mensais de lucro com um site de notícias falsas, segundo um mapeamento da Folha de São Paulo. A respeito da vinculação desse conteúdo, podemos dizer que eles são disseminados principalmente pela internet, por meio de redes sociais, portais falsos de notícias e grupos de aplicativos de mensagem, amplificando até por jornalistas que passam informações trocadas às pessoas. Outra notícia falsa são a disseminação por grupos diversos de política, de religião e de crenças variadas que fazem comunidades, páginas de Facebook e site para compartilhar suas crenças e desinformar ou informar as pessoas de acordo com sua fé. Existem também outras maneiras mais sofisticadas em que há o uso de robô e mecanismo da internet próprio para disseminar conteúdos falsos. No contexto em que as pessoas vivem no mundo de pós-verdades, um estudo desenvolvido pela pesquisadora Karen Warden, 2017, alerta para 7 tipos de notícias falsas. 1. Sátira ou paródia, sem intenção de causar mal, mas com potência para enganar. Conteúdo enganoso, uso enganoso de uma informação para usá-la contra um assunto ou uma pessoa. Conteúdo imposto, quando fonte, pessoas, instituição e entidades têm seu nome usado para a divulgação de ideias que não são suas. Conteúdo desfabricado. Esse conteúdo é feito do zero e é 100% falso. Ele é projetado para enganar e fazer mal. 5. Conexão falsa. Quando manchetes, imagem ou legendas não suportam o conteúdo. 6. Conteúdo falso. Quando o conteúdo verdadeiro é compartilhado com informações contextual falsa. 7. Conteúdo manipulado. Quando informações ou imagens verdadeiras são manipuladas para enganar. A. Segundo o texto, o que motiva a criação de notícias falsas? Aponte-os. Resposta. Há motivos que variam desde a descrença da imprensa à utilização das fake news, como um negócio para atingir para atingir objetivos de interesse próprio. Os motivos podem ser um jornalismo mal feito, paródias, provocações ou intenção de pregar peças, paixão, partidarismo, lucro, influência política e propaganda. B. Cite formas em que notícias falsas são vinculadas. Resposta. As notícias falsas são disseminadas principalmente pela internet, por meio de redes sociais, portais falsos de notícias e grupos de aplicativos de mensagens, amplificados até por jornalistas que passam informações trucadas às pessoas. C. Você conhece site ou página de redes sociais especializados em disseminar fake news? Que conteúdos geralmente são apresentados nesse espaço de circulação? Então aí você irá colocar qual site ou página de redes sociais são especializadas em disseminar fake news. Importante ressaltar que você, estudante, acesse o repertório social e cultural e responda à questão, ok? D.
Em agosto de 2020, duas notícias circularam na internet sobre o mesmo tema, uma pesquisa desenvolvida pela USP. A notícia A, em poucos dias, foi compartilhada por muitas pessoas nas redes sociais. Dia depois, a notícia B circulou na internet, alertando as pessoas que o conteúdo da notícia A era falso. Notícia A. Reviravolta. O USP comprova que pessoas em confinamento são mais vulneráveis à contaminação por Covid. Notícia B. Pesquisa feita na USP não prova que pessoas em confinamento são mais vulneráveis à Covid-19. Em relação ao tipo de notícias falsas que você estudou, quais foram as estratégias utilizadas para a construção da notícia A? Resposta: a notícia A surgiu de uma notícia verdadeira, sendo distorcida minimamente. Trata-se de um conteúdo impostor, pois o nome da instituição, que seria a USP, é utilizado como fonte de autoridade, e de um conteúdo manipulado, pois partiu-se de um dado verídico, que seria, no caso, a pesquisa. Entretanto, foram alteradas as informações. Fake news totalmente criadas e fake news manipuladas ou distorcidas. Novamente, fake news totalmente criada. O primeiro ponto, conteúdo fabricado. Esse conteúdo é feito do zero, é 100% falso, ele é projetado para enganar e fazer o mal. Fake news manipulada ou distorcida. Primeiro ponto, é sátira ou paródia sem intenção de causar mal, mas com potencial para enganar. 2.2. Conteúdo enganoso, uso enganoso de uma informação para usá-la contra um assunto ou uma pessoa. Ponto 3. Conteúdo impostor, quando fonte, pessoas, instituição, entidade tem seu nome usado para divulgação de ideias que não são suas. Ponto 4. Conexão falsa, quando manchetes, imagem ou legendas não suportam o conteúdo. Ponto 5. Contexto falso, quando o conteúdo verdadeiro é compartilhado com informações contextuais falsas. E ponto 6. Conteúdo manipulado, quando informações ou imagens verdadeiras são manipuladas para enganar. Aula 4. A circulação de fake news. Leia o texto de divulgação científica a seguir. Estudo identifica a principal fake news relacionada à Covid-19. Conduzido pela pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública, Cláudia Galardes e Marília Cecília de Souza Minaio, um recente estudo identificou as principais fake news relacionadas à Covid-19, recebidas pelo aplicativo Eu Fiscalizo entre março e maio no país. Segundo Cláudia, além de colocar vidas em risco, a disseminação de notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus contribui para o descrédito da ciência e das instituições globais de saúde pública, bem como enfraquecer as medidas adotadas pelo governo no combate à doença. Por isso, a importância da realização de estudos sobre a temática. Precisamos redobrar a atenção ao receber informações nas redes sociais, que não apresente a fonte oficial e faz uma leitura crítica antes de compartilhar qualquer conteúdo, alerta a pesquisadora. A primeira etapa da pesquisa, que fez um balanço das denúncias de notícias falsas recebidas entre 17 de março e 10 de abril, revela que 65% delas ensina métodos caseiros para prevenir o contágio da Covid-19, 20% mostram métodos caseiros para curar a doença, 5,7% se refere a golpes bancários, 5% fazem menção a golpes sobre arrecadações para instituição de pesquisa e 4,3% se refere a um novo coronavírus como estratégia política. A segunda fase do estudo, realizada entre 11 de abril e 13 de maio, aponta que entre as fake news notificadas pelo aplicativo, 24,6% afirmam ser a doença uma estratégia política, 10,1% ensina métodos caseiros para prevenir o contágio do novo coronavírus, 10,1% defende o uso da cloroquina e hidroxicloroquina sem comprovação de eficácia científica e 7,2% são contra o distanciamento social. Os resultados referentes ao intervalo entre abril e maio também mostram que 5,8% das notícias falsas ensinam métodos caseiros para a Covid-19, 5,8% afirma que o novo coronavírus foi criado em um laboratório, 4,3%
3% declara o uso de ivermectina como cura para a doença, 4,3% são contra o uso de máscara e 2,9% difamam os profissionais de saúde. Ainda entre os meses de abril e maio, foi constatado que, entre as fake news denunciadas, 2,9% são contra o uso de álcool em gel, 2,9% declara o novo coronavírus como teoria conspiratória. 1,4% são relacionados à difamação de políticos, 1,4% declara ter a causa do óbito de parentes alterados para a Covid-19 e 0,4% consiste em salatanismo religioso, com tentativas de venda de artefatos para a cura de doença. O estudo também aponta que 15,9% das fake news se refere à Covid-19 como uma farsa. Durante todo o período analisado entre 17 de março e 13 de maio, em abril, a pesquisadora da Fiocruz realizaram os estudos que identificou as mídias sociais mais utilizadas para a propagação de fake news relacionada à Covid-19, notificadas pelo aplicativo. A. Cláudia Galardes aponta para duas consequências em relação à disseminação das fake news. A respeito do novo coronavírus, aponte-as. Resposta. As notícias falsas sobre o coronavírus contribuem para o descrédito da ciência e das instituições globais de saúde pública, bem como enfraquecer as medidas adotadas pelo governo no combate à doença. B. Qual a orientação de Cláudia Galardi para combater as fake news em relação ao coronavírus? Resposta. Precisamos redobrar a atenção ao receber informações nas redes sociais que não apresente a fonte oficial e fazem uma leitura crítica antes de compartilhar qualquer conteúdo. Essa é a própria fala da pesquisadora. C. Na 3 fases do estudo desenvolvido pela pesquisadora, aponte informações falsas a respeito do coronavírus. Resposta. O coronavírus foi criado em laboratório. O uso de ivermectina como cura para a doença. Contrariedade ao uso de máscara. D. Que consequência a disseminação de notícias falsas sobre o coronavírus pode causar? Aí é uma resposta pessoal sua. Aula 5. Detetive. Buscando fake news. 1. Leia o texto e siga o roteiro para fazer as atividades. Roteiro da atividade. Escolha um tema a ser pesquisado. Busque por informações na internet ou outras fontes. Utilize o critério para a identificação das fake news. Discuta com seus colegas sobre o tema e o critério a partir das notícias que são exploradas. Preencha o quadro com as informações obtidas. A. Depois da pesquisa, preencha o quadro destacado as comparações entre as notícias, fake news, notícias verdadeiras, que diferenças são identificadas quando se compara as notícias falsas e as notícias verdadeiras. Então, basicamente, esses 3 blocos que estão aí vai ser uma resposta de acordo com a pesquisa desenvolvida, ok? Aula 6. Não divulguem fake news. 1. Leia o texto e em seguida responda as questões. Dicas para não compartilhar fake news. 1. Sem fontes. Chegamos então ao primeiro ponto. Não tem fonte. Desconfie. Mesmo que possamos ter suspeitas sobre o posicionamento da imprensa tradicional, jornais, revistas e sites de grandes empresas são fontes legítimas de informações. Vale mais de uma para ter um panorama mais completo e menos ideológico do fato. E mesmo que seja uma fofoca muito apetitosa, e se sinta à vontade de compartilhar, questione sempre. Você conhece o site que compartilhou ou vem de um trococompartilhado.com.br da vida. As informações vêm de um instituto ou de uma universidade de renome. A referência no texto, link para uma pesquisa séria ou é só um bando de achismo ou de adjetivos. Tom pejorativo, indicativo de mentiras. 3. Olhe sempre a data. 4. Use o Google para checar. Checagem é a palavra-chave neste caso. É importante verificar sempre, sobretudo se houve indício de falsidade. A. Qual o objetivo comunicativo do texto? Resposta.
O objetivo do texto é apresentar critérios para identificar notícias falsas e dica para não compartilhar. B. De forma resumida, quais são as dicas sugestão apresentadas e quais são as ações que as pessoas devem fazer? Dica e ações. Então, primeira dica: verificar a fonte do texto. Ações: checar se as informações têm ou não têm fonte. Dica: observar se a notícia tem tom pejorativo. As ações: conferir o tom da notícia, se tem palavras de baixo calão, termos pejorativos. Dica: verificar a data da publicação. Ações: conferir a data, observando a relação entre notícias passadas e notícias presentes. A dica: checar informações. As ações: observar em outras fontes se a notícia é verídica e como é abordada. C. Além das dicas apresentadas no texto, que outras sugestões vocês dariam para evitar ou reduzir a propagação da fake news? Novamente aí é uma resposta pessoal sua. Aula 7. De olho nas fake news, podcast, parte 1. 1. Produção de texto. Elabora o texto para ser posteriormente vinculado em podcast, seguindo as orientações. O seu texto deve apresentar a temática das fake news, b. o gênero textual em que se vai tratar o tema, será uma entrevista, será em forma de notícia, serão dicas para evitar cair nas armadilhas da fake news, c. sequência lógica de acordo com o tipo de texto escolhido pelo grupo, d. alertar para os efeitos da disseminação de fake news. Depois do texto escrito, organize-se para produzir o podcast. Siga as orientações. 1. Crie um podcast com o tema fake news. 2. Distribui as atividades, definindo os componentes do grupo que vão falar, editar, revisar e como o podcast será formado. 3. Ensaiar as falas para a gravação. 4. Fazer a gravação em um ambiente com pouco ruído. 5. Editar o podcast. E 6. Publicar o podcast. Então, basicamente, aí você vai escrever um texto sobre a fake news que vai ser vinculada em podcast, ok? Aula 8. De olho na fake news, parte 2. 1. Apresentação do texto. À medida que o grupo for apresentado, eles serão avaliados a partir dos critérios a seguir e das orientações do professor. Critério de avaliação, sim, não. Apresenta com objetividade a temática das fake news. Apresenta a sequência lógica de acordo com a forma adotada pela apresentação. Apresenta a forma para a verificação se as notícias são verdadeiras ou falsas. Apresenta alerta para os efeitos da disseminação das fake news. Apresenta a qualidade da edição e qualidade sonora. Apresenta criatividade. Colabora para a conscientização das pessoas. Então, basicamente, na hora que você irá apresentar seu texto, você irá, se você vai ver esses critérios de avaliação e você vai colocar se seu texto está avaliativo em questão de colocar sim ou não, ok? Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal e até os próximos vídeos.